Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia. Com essas palavras sagradas do Senhor, nós começamos mais um dia, tendo a certeza que nós temos um supremo pastor que cuida das nossas necessidades, nas mínimas questões. Tudo é possível ao lado dele. Quando nós andamos ao lado dele, nós sempre alcançamos a vitória, porque ele jamais conheceu a derrota. Sonhamos um dia em ver o céu se abrir, nos encontrarmos com o nosso Salvador e viver com ele por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. Hoje nós estamos começando o estudo de um novo livro. Acredito que será também uma jornada fantástica para todos nós. As orientações inspiradas de Deus, colocada no coração do apóstolo Paulo, irá mover a nossa vida, irá mover o nosso coração e cada vez mais teremos condições de viver uma vida santificada ao lado do Senhor. Porque quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Peço a Deus nessa manhã que Ele tome nas suas mãos, conduza a sua vida, fortaleça a nossa fé, para que cada vez mais andemos em conformidade com a sua palavra. O livro de 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Uma comunidade, o que deve reger os seus relacionamentos deve ser sempre o amor. Quando algum outro tipo de sentimento acaba destruindo, dentro de uma comunidade, o que deve mover a vida de todo cristão é amar uns aos outros como Cristo nos amou. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, mas jamais deveríamos nos esquecer que nós também precisamos amar as outras pessoas como nós nos amamos a nós mesmos. Se é diferente desse mandamento, nós estamos equivocados no que diz respeito ao nosso cristianismo. Embora dentro de uma comunidade com pessoas diferentes, com etnias diferentes, com raças diferentes, com pensamentos diferentes, educação diferente, é bem possível que em algum momento nós nos deparemos com pessoas que sejam completamente diferentes de nós, mas o amor deve ser a base para nos unir em toda e qualquer circunstância. Jamais deveríamos nos esquecer que todos os filhos que estão sob essa terra são filhos do Senhor e nós somos o alvo do amor de Deus e nós precisamos amar a cada uma delas como Cristo as amou. Como nós podemos ver no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, havia uma convicção no coração do apóstolo Paulo que lhe motivava a cada dia a pregar, a ser um pastor do Senhor. Ele não tinha sido chamado por vontade humana, ele tinha sido chamado por vontade divina. É essa mesma convicção que deveria reger a vida de todo ministro, de todo pastor, de todo líder que se encontra dentro da igreja. Não é uma voz humana que lhe chamou, mas foi o próprio Cristo que lhe chamou, lhe conduziu para que ele pudesse pastorear o rebanho do Senhor. Para que um líder tenha a capacidade de desempenhar as suas funções da melhor maneira possível, ele precisa todos os dias se refugiar no Senhor, encontrar forças no Senhor, nesse contato pessoal com o seu Deus, através da oração, dos louvores, da adoração e do estudo das Santas Escrituras, ele se fortalece. Mesmo se deparando com as forças adversárias, ele estará forte para poder resistir no dia mau. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra graça nós encontramos no Novo Testamento mais de 123 vezes. A Igreja Apostólica, ela entendia, principalmente o apóstolo Paulo, que ele tinha sido chamado por Deus não porque ele merecesse. Muitos sabiam claramente que eles foram salvos em Jesus Cristo, não porque tivesse algum mérito, mas todos eles receberam a salvação, porque a graça de Deus é incomensurável para salvar todo aquele que crê em Jesus Cristo. Se eles creram em Jesus, abriram seus corações e se colocaram nas mãos do Senhor, foi uma obra exclusivamente da graça de Deus para nos levar a esse tamanho patamar. O que eles precisavam fazer a cada dia, e é o que faziam com as suas vidas, renunciavam ao seu eu, faziam um sacrifício vivo da sua própria vontade para seguir a vontade do Senhor.
E Deus gradativamente abençoava a sua igreja, fortalecia o seu corpo que estava nessa terra e através do Espírito Santo ele abençoava, dando os dons para que eles pudessem abençoar a vida de outras pessoas. É por isso que aquela igreja crescia a cada dia, porque havia alegria, havia satisfação, havia regozijo, havia empatia. Quando alguém entende que está salvo em Cristo, que a graça de Deus lhe alcançou, é esse sentimento que toma conta do nosso coração. Quando alguma pessoa dentro da igreja ainda está em dúvida se está salvo ou se ele está perdido, esse ser humano é um ser humano infeliz. Mas quando ele está completamente convicto de que Deus lhe salvou, que a graça de Cristo lhe cobriu por inteiro e todos os seus pecados foram pagos pelos méritos de Jesus Cristo, ele está disposto a viver. E se for necessário morrer, ele morrerá pelo nome do seu Salvador. Quando nesse mesmo versículo o apóstolo Paulo está falando de paz, paz não quer dizer que está em ausência de alguma guerra, mas mesmo em meio à guerra é possível alguém encontrar paz. É possível que alguém, mesmo diante de um diagnóstico negativo de um médico, esse ser humano que está em Cristo, ele consiga encontrar paz. Paz é um estado de espírito que independe das circunstâncias ou situações que nós possamos estar vivendo. Paz, só pode ter paz aquele que está ligado ao Senhor. E era essa paz que Paulo tinha em todo e qualquer momento. Se estivesse sendo julgado, se estivesse preso dentro de uma cadeia, se estivesse sendo perseguido, se estivesse sendo açoitado, ele sempre estaria em paz, porque a paz que ele recebia não era dessa terra, era divina, era Deus que implantava essa paz dentro do seu coração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, porque Ele cumpre todas as suas promessas. Ele jamais perdeu uma batalha. O nosso Deus cumpre cabalmente cada promessa que Ele proferiu para todos os seus discípulos. Todas as profecias que nós encontramos no Antigo Testamento declarada pelo Senhor, aquelas que não foram condicionais, Deus cumpriu ao pé da letra porque Ele é fiel. Era a maior certeza que levava o apóstolo Paulo a marchar a cada dia. Ele sabia que mesmo perdendo a sua vida, fechando seus olhos para essa terra, sendo sepultado, na plenitude do tempo, Deus voltaria aqui a essa terra, lhe chamaria pelo seu próprio nome, para que ele pudesse estar ao lado do seu Deus e dos seus queridos por toda a eternidade. Essa mesma fé deve reger a vida dos cristãos do presente século. Nós não podemos permitir que o ceticismo e a falta de fé tome conta do coração daqueles que estão vivendo nesses dias. Nós precisamos cada dia renovar a nossa esperança na palavra do Senhor e nesse contato espiritual com o nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Depois do apóstolo Paulo saudar, conversar com a igreja, recomendar os irmãos a viver uma vida santa, a partir do versículo 10 ele começa agora a trazer algumas admoestações para os problemas que eles estavam vivendo dentro da igreja. É impossível pastorear um rebanho apenas falando das coisas boas que existem dentro de uma comunidade, mas é necessário também, dentro de uma comunidade, aqueles que são líderes apresentar as falhas, os erros, as lutas que as ovelhas estão sofrendo na vida, para que elas possam encontrar um caminho seguro. Paulo sabia que dentro de uma igreja sempre iriam acontecer de pessoas novas espiritualmente, alguém que estivesse recém-batizado, e pelo fato de não ter todo o entendimento de como é que ele deve se comportar dentro da igreja, muitas vezes essas pessoas precisariam ser exortadas. Deus lhe chamou com essa tamanha responsabilidade. O que ele não poderia fazer era menosprezar, rejeitar o rebanho do Senhor, mas ele sabia que tinha responsabilidade de exortar, de ensinar, mostrar o caminho com amor, com altruísmo, com fidelidade, qual deveria ser o caminho que essas ovelhas deveriam seguir. Todas as ovelhas que se encontram dentro de um aprisco não pertencem a nenhum líder. Todas as ovelhas que se encontram dentro de um aprisco pertencem a Cristo, porque foi na cruz do Calvário que Jesus Cristo comprou. Nós temos a responsabilidade, somos mordomos e trabalhamos para Deus para cuidar do rebanho do Senhor, mas todas as ovelhas pertencem exclusivamente a Cristo.
porque na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus, ele comprou os seus filhos e é ele mesmo que um dia voltará aqui a essa terra, vindicar, cobrar dos líderes como é que eles cuidaram, porque pertencem todas elas ao Deus Criador, Cristo que morreu na cruz do Calvário. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o primeiro capítulo do livro de 1 Coríntios, nós aqui tiramos algumas lições para a nossa vida. O céu é um lugar de ordem. O nosso Deus é um Deus de ordem. Deus quer que os seus filhos também vivam uma vida de ordem. Deus não tolera a bagunça, Deus não tolera a discórdia, Deus não tolera a desavença. O nosso Deus busca cada dia levar os seus filhos a viver uma vida unida, uma vida de amor, uma vida íntegra, uma vida sincera, uma vida que renuncie o seu próprio eu para viver como Cristo viveu aqui nessa terra. Satanás é o líder da confusão. Satanás gosta de discórdia, ele gosta de julgamentos, ele gosta que pessoas se sintam melhores do que as outras, ele gosta de pisar aqueles que são mais fracos. Esse é o comportamento de Satanás. Desde quando um dia ele foi expulso das mansões celestiais, o seu trabalho desde lá até então é enganar, roubar, matar e destruir as ovelhas que pertencem a Deus. Mas Jesus é o bom pastor, ele veio na plenitude do tempo nos ensinar como é que nós devemos viver para que nós possamos alcançar a salvação. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós colocamos Cristo como sendo o centro da nossa vida, a nossa vida é transformada por inteiro. Os nossos pensamentos se tornam diferentes, as nossas palavras se tornam diferentes, a maneira como nós olhamos para as outras pessoas é completamente diferente. Nós amamos aqueles que no passado nós não conseguíamos amar, nós respeitamos aqueles que no passado nós não respeitávamos, nós somos completamente diferentes na maneira de tratar a esposa, os filhos, os nossos familiares, quando antes de Cristo nós não conseguíamos fazer, porque Deus transforma, Deus nos molda, Deus coloca dentro de nós um novo coração, Deus fortalece a nossa trajetória e nos dá a graça de um dia podermos estar com Ele por toda a eternidade. Nós precisamos a cada dia nos enchermos mais de Cristo e nos esvaziarmos dessa terra. Aqueles que se alimentam da palavra de Deus estão se colocando à disposição para que o Espírito Santo conduza a sua vida. Eu e você, cada vez mais, precisamos pedir ao Senhor que nos tome nas suas mãos para que nós possamos viver essa vida íntegra. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, queremos viver para o Senhor exclusivamente, toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.